Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? É interessante você saber que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho. E Lucas não foi um apóstolo e não conheceu Jesus. Era provavelmente um médico e os seus escritos são frutos, como ele mesmo diz, de uma acurada investigação de tudo desde o princípio. Todo o conhecimento que Lucas tem a respeito de Jesus provém de seu contato com Paulo, de quem ele foi um discípulo. Inicialmente, o livro de Atos dos Apóstolos e o terceiro evangelho era uma única obra, elaborada em 2 partes, e talvez pudéssemos dar o nome de História das Origens Cristãs. Mas enquanto o evangelho coloca o seu foco em Jerusalém, que é o ponto de chegada de Cristo, onde ele viverá a paixão, a sua morte e ressurreição, o livro de Atos dos Apóstolos mostra como a mensagem de Cristo, chegada a Jerusalém, se difunde a partir de Jerusalém, do Pentecostes, a toda a terra, entre os gentios, chegando no centro do mundo de então, que era Roma. O livro inicia da seguinte forma: Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o princípio até o dia em que foi arrebatado ao céu. O livro é um discipulado que está preocupado principalmente com as pessoas que estão abraçando a fé cristã. Era fundamental que eles soubessem que Jesus havia dito para a igreja, como no versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Essa era a missão, essa era a vocação da igreja. E ela não estava fazendo isso sozinha, porque ela fora empoderada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que havia permitido a Jesus realizar todo o seu ministério. E dessa forma, aquelas pessoas que agora estão entrando na igreja tinham consciência de que é no poder do Espírito que a igreja cumpre a sua missão, que a igreja cumpre a sua vocação. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 5. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, meus queridos e minhas queridas, esse livro é fruto de uma preocupação de Lucas com um discipulado de uma pessoa chamada Teófilo. Então ele começa relatando que há uma atenção especial à questão da história. Isso é, nós não caímos aqui de paraquedas. É importante você saber como foi que tudo começou. E Jesus não é uma mera abstração, não é uma mera ideia. Ele é aquele que fez e ensinou. Então, no segundo versículo, aparece o seguinte: tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus ensinou, ele fez por meio do Espírito Santo. Notem bem isso, porque é assim também que será com a igreja. Ela vai fazer e ela vai ensinar pelo poder do Espírito Santo. No versículo 3, há um testemunho fundamental. Jesus, depois de ter padecido,
ele se apresentou vivo aos seus apóstolos. Ele padeceu, morreu, mas ele apareceu vivo e este será o testemunho da igreja. O Cristo ressuscitado está presente conosco. No versículo 4, ele diz para os discípulos: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Promessa do Pai. Então, aqui nós temos uma estrutura trinitária que fica bem clara para todos nós. Ele está falando da história de Jesus, de tudo que ele fez no poder do Espírito Santo, e está agora apresentando que a promessa era a promessa do Pai. O fundamento de uma fé cristã é o fundamento de uma fé trinitária. O Deus que se revela em Cristo é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E no versículo 5, ele diz: olha, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês receberão o mesmo Espírito que o Pai prometeu e o mesmo Espírito através do qual o Filho fez tudo o que ele fez e ensinou tudo o que ele ensinou. O discipulado de Teófilo consistia, primeiro, em compreender bem a história de Jesus, como Lucas vai fazer no Evangelho, e depois conhecer bem a história da igreja. Tudo o que aconteceu ao longo dos primeiros anos da vida da igreja. Todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas complicações, até porque Teófilo deveria compreender que a igreja ela não é um conjunto de pessoas perfeitas. E na crise, nas dificuldades, no diálogo, no entendimento, é que essa igreja vai crescendo, que essa igreja vai cooperando, que essa igreja vai cumprindo a sua missão, fazendo e ensinando, e tudo isso no poder do Espírito Santo que os discípulos receberam e que está com a igreja, essa promessa do Pai, para que os discípulos fossem capacitados para cumprir a missão. Assim como Teófilo, todos nós precisamos estar convictos de quem realmente é Jesus, conhecer a sua história, porque ele não é uma imaginação da nossa mente, ele é uma realidade, ele é o presente de Deus, ele é a graça de Deus na história das pessoas. E, portanto, na nossa história nós podemos seguir, nós podemos vivenciar no dia a dia essa experiência com Cristo ressuscitado. E era isto que Lucas queria para Teófilo, e é isso que nós, da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte, queremos para todos vocês que estão nos acompanhando, cheios do Espírito Santo no cumprimento da missão. Um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe você e Deus abençoe a toda a sua família.